São 20 horas no Brasil e nós estamos em Miami-Dade, a cidade de aventura, e a nossa live de hoje é A Consciência Fala Língua? Olha que legal! Olha que legal que nós estamos falando. A consciência que você tem fala alguma língua, né? E por muito tempo eu pensei nisso. O que eu estou pensando? O que é a consciência? E normalmente eu tinha um vínculo e uma forte ligação de que consciência é só com palavras, a palavra que gera consciência. E isso deu início a essa ideia dessa live, tá? As palavras, quando ela começa a substituir a experiência, ela pode travar a experiência também. E é complicado isso. Nós vamos abordar bastante, de uma maneira bem distinta, o que é a consciência. E a consciência fala uma língua, ela pode falar uma língua, mas a consciência está antes da linguagem. E é isso que nós vamos fazer hoje, e é isso que nós vamos tentar ajudar hoje. Eu mandei para vocês um texto, lá no Religar, eu coloquei um textozinho, um sumário e tal, mas eu vou tentar falar um pouquinho mais diretamente, sem me deter aquele texto. O texto está lá, ok, é válido, e a gente vai tentar buscar essa parte de como a consciência está tendo dentro de você. Eu sempre falei, e vou continuar falando, a consciência é um movimento que se percebe ser no metabolismo produzido. Mas são palavras tão complicadas, tão complexas, que às vezes as pessoas não percebem isso. Tá? E é mais difícil de explicar. Tá tudo bem. Mas a palavra, a consciência fala uma língua. E aí eu dei um exemplo muito bom, tá? E você vai ter esse exemplo na tua vida o tempo todo, que, por exemplo, se você vai para a cozinha e você projeta na tua cabeça, tem um preditivo. Normalmente, em alguns afazeres nossos, a gente é preditivo. Você quer o resultado final, você pensa no resultado final. Alguma massa que você vai fazer, alguma mistura que você vai fazer, mas você já está sacando o resultado que você quer, mais crocância, mais ácido, mais azedo, mais doce. Não interessa o que for, você tem uma projeção. E aí você começa a preparar aquele doce ou aquela massa, aquela coisa que você quer fazer, e você já tem uma predição do que é. E você vai tentando e vai experimentando, e vai tentando e vai experimentando. Você coloca mais sal, tira sal, coloca temperatura, aumenta o fogo, diminui o fogo, coloca azeite, tira azeite, coloca água, coloca trigo. Você vai misturando. Tá? Você que de repente não é um chefe de cozinha. E se você é um chefe de cozinha, essa mistura é automática. Você vai misturando coisa e vai... Não é isso que eu quero. Você tinha uma projeção do que você queria. Onde está a projeção do que você queria? Está numa representação dentro de você, dentro do que eu chamo de 3D, dentro do teu corpo, dentro das tuas atividades cerebral, do teu coração batendo, do pulmão respirando, do conteúdo de gás que está no sangue, tudo, você inteiro, você é 3D. Ali tem uma representação preditiva do que você quer, misturado com outras representações que são as memórias pré-ativadas que você tem. Algumas memórias que você tem disso, daquilo, da receita, daquele. Essas memórias pré-ativadas podem ser recrutadas nessa representação do que você quer que aquela mistura aconteça. Não está acontecendo, você já está mudando. Já que isso ficou difícil, não entendi direito. Tá bom. Você quer fazer um exercício de solo. No exercício de solo, você é um atleta de exercício de solo e vai fazer um novo movimento. Mas você nunca fez aquele movimento. Então você projeta fazer aquele movimento, mas você nunca fez um movimento. O corpo que representa a projeção daquele movimento de exercício de solo está aqui tentando, mas nunca fez. De repente você vai e faz o movimento. Quando você faz o movimento, você experienciou, você viveu aquele movimento. Então o teu corpo agora tem uma projeção diferente do movimento que já foi vivido. Opa! A consciência fala alguma língua? Olha só. Vamos entrar agora num exemplo diferente para você, exemplo de bebê. Né? O bebê, numa casa, que ele está aprendendo várias palavras, o que é casa, o que é amor, o que é mamãe, o que é papai. E teve uma experiência muito interessante com meu sobrinho, que antes de falar papai e mamãe, ele falou Alexia, que é inteligência artificial dentro da casa. E ele, quando falam o pai dele chama Alex, quando fala Alex, ele já aponta para Alexia, porque ele aprendeu a palavra Alexia antes de qualquer coisa. Dentro de uma casa que se fala esse nome várias vezes, o bebê aprende esse nome. Ok.
mas aprende casa, comida, bebida, quente, frio, chato, cuidado, medo. Então ele aprende várias coisas em vários lugares, mas ele experienciou essa palavra e reduziu essa experiência na palavra. A redução da experiência numa palavra está dando na palavra uma ferramenta de síntese daquela experiência que você experienciou no ambiente. E a síntese foi mamãe, papai, dói, medo, alguma coisa parecida, tá? Quando você reduziu essa experiência numa palavra, a palavra em si é uma tecnologia que você pode agora referir-se à palavra e uma sequência de palavras e frases e até achar e aguir e fazer novas sínteses com essas frases e palavras. Ok, mas se você não experienciou aquelas palavras, ela tem significados diferentes. E se você fecha a palavra e trava ela numa semântica fixa, você diminui o conhecimento dessa palavra. Então, a consciência fala uma língua, a consciência pode falar uma língua. Mas eu percebi na minha vida um erro muito grande de achar que a consciência é o que você pensa sobre as coisas. Pode ser. O que você pensa e as palavras que você... A gente pensa em palavras, né? A gente basicamente não pensa em movimento. Muito embora também tenha esses movimentos, a gente não dá bola para os movimentos que a gente pensa. Tá? A gente normalmente quando fala pensamento a gente fica em palavras, mas tem alguma coisa que é como que eu vou alcançar aquela fruta em algum lugar, como eu vou alcançar isso, como eu vou chutar uma bola, e às vezes você simplesmente não tem palavra e projeta, faz o preditivo, faz a percepção do que você vai fazer com o movimento, e não houve palavras, simplesmente essa representação. A representação existe dentro, e se você, por exemplo, uma pessoa surda, você vai ter a representação com símbolos. E esses símbolos vai ter um sentimento de consciência, mas também os símbolos é uma redução. Não é uma consciência toda. Então você reduz isso. Então a consciência fala a língua? Olha, pode falar, mas a consciência não reduz ser a língua. Ela também faz a língua, mas ela é antes da língua o próprio movimento da consciência. Eu quis dar um exemplo muito grande quando eu comecei a abordar esse tema, que é uma coisa que me incomoda. Alguns palestrantes, ótimos, não é bons, são ótimos palestrantes que realmente eu falo assim, que inteligência, que sabedoria essa pessoa tem. E em alguns momentos esses palestrantes falam uma frase, e eu escuto a frase deles e falo, caraca, ele está vivendo essa frase ela é viva, ela tem uma entonação, o corpo desse indivíduo está falando aquela frase. Tá? Em outros momentos ele fala aquela frase inteira e eu não sinto nada. O palestrante é o mesmo, ele que deu origem, ele é o criador da fala. Em alguns momentos eu não sinto nada naquela fala. E vejo que a linguagem é quase um monótono, ele nem varia, porque já tem aquela linguagem definida. E agora veja só, a consciência fala uma língua, tá? Uma coisa é falar a frase sentindo ela, outra coisa é simplesmente repetir uma sequência de palavras que eu mesmo criei, mas que eu não sinto enquanto falo. Qual é a diferença? E talvez essa seja a diferença que eu quero abordar hoje para vocês, para saber onde você está, onde eu estou. Que eu não falei no blog, que eu não escrevi isso, mas é uma sensação que eu tenho. Você está onde você é inocente. Onde você não é inocente, você é ingênuo. Você acha que sabe. Ao achar que sabe, você desconecta as palavras do corpo. Ao desconectar a palavra do corpo, você fica falando um monte de blá 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 e não está sentindo nada. Só que esse monte de blá 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 pode ter estruturas filosóficas boas e você conclui outras coisas. Você faz um blá 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 das coisas que você não está aberto para mudar a semântica das palavras e conclui algo. Quando conclui algo, você vai experienciar esse algo. Ao experienciar esse algo, o corpo muda. Ao mudar, muda toda a relação que você, e todo o caminho, até sínteses para chegar nesse algo. E o teu corpo muda. Mudou por causa do quê? Mudou por causa de palavras? Olha, você precisou das palavras para mudar.
Mas enquanto você pensava nessas palavras, não era uma consciência no sentido de você sentir as palavras que você estava falando. É uma consciência de você ver a conclusão, a lógica, a premissa, a lógica, a razão, a tese, a antitese, aquela coisa toda, e você está indo em palavra. Mas quando você chega num ponto, agora você vai fazer a experienciação ou o experimento científico com a pergunta, o experimento, e você vai ter dados sobre isso. Ou você experiencia aquilo. Mas o importante é que você, nesse momento, você deixa a palavra com mais sentidos, quando você vai experienciando. Então, para mim, a consciência de ser é uma consciência que ela está aberta enquanto você está aberto em novas possibilidades. Quando você está aberto a novas possibilidades, você é. Quando você já se fechou naquilo que você já sabe e está reproduzindo em algumas frases, você deixou de ser para ter uma representação de palavras. Eu, às vezes, falo de uma maneira até meio chata, que eu chamo de sabe, quando dá aqueles blá, 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 e o teu pensamento não para. Sim, mas você não está sentindo. Mas volta e meia recruta alguma coisa dentro de você, o pensamento que você tem. E às vezes é uma sequência de palavras que você fala meio sem sentido isso. Eu gosto disso no sonho. Às vezes vem um monte de palavra, uma sequência, e fala, caraca, esse monte de palavra veio. Ó que lindo, ó que sensação bacana, uma sensação como diz, de insight, né, de eureka, de já vi, agora vai. Aí eu acordo um pouquinho, eu pego aquela sequência de palavras que eu estava sonhando, e ela não tem nada a ver com a realidade, mas ela despertou um sentimento muito grande no sonho. Voltamos ao tema. A consciência fala uma língua? Importante. A tua consciência está antes da palavra. A palavra é uma representação do que você sente, é uma ferramenta. É uma ferramenta para se usar. A palavra, ela pode... tem uma frase que eu uso, é uma frase, às vezes um pouquinho complexa, mas você é um ser grande. Você é um ser grande e percebe muitas coisas. Mas o ser pega, e na hora que ele está com medo, ou com dor, ou com prazer, ele pega e esse universo de coisas que ele está sentindo e percebendo, ele representa em palavras. Ele joga para fora a palavra. Ao representar em palavras, é uma redução do ser em palavras. Essa redução do ser em palavras é importante para mim, para você, para o outro, para perceber o que você está sentindo aí, fulano. Olha, eu estou sentindo algo muito bom. Então, algo muito bom foi expressado em palavra. A representação do que se sente e do que se é em palavra não representa, essas palavras não representam todo o que se será. Vamos lá, trocando para você. Você vivi uma frase muito importante agora, eu vou pular para voltar para esse tema. De repente, uma moça tem um namorado, o namorado um noivo, e casou teve filho, ou mesmo noivo ou namorando teve filho, ou teve só um caso e teve filho, e aí de repente essa moça que agora teve filho, alguém chega para ela e fala assim, agora você é mãe. Rapaz, agora você é mãe, pode representar o que essa pessoa é. Nesse momento, a representação do ser. De fato, ela é mãe. Mas se ela é mãe, entrar dentro dela como sendo a representação total de um ser, é uma redução de ser. Porque se fechou nas palavras, porque travou nas palavras. Então deixou de ser um todo para ser mãe. E mais, nessa cultura, mãe é isso, não vai fazer isso. E aí você tem toda a repressão social em cima do que é uma mãe. Notou o que eu estou falando? Então a palavra, ela, no momento, ela representa o que você está sentindo, o que você está percebendo. Mas é uma representação daquele momento, daquele instante. Certa vez, eu falei com uma amiga que ela representa bastante o budismo e pesquisa em budismo, e falei sobre o karma. E aqui representa bem isso daí. E eu falei para ela o seguinte, o karma é quando você pensa em algo que você acha que é, tá? Então você faz uma representação de ser em palavras, e aí você vem esse pensamento em palavras do que você representa, do que acha que é,
e aí você acredita no que você pensa. Ao você acreditar no que você pensa, você vai acreditar numa redução de ser. Você volta a reproduzir, a tentar virar uma redução do que você era. Porque você é o todo. E representa através dos seus conhecimentos cognitivos uma palavra do que você pensa ser, e aí você acredita que são essas palavras. E essas palavras é uma redução de ser. E aqui nós estamos falando da consciência fala uma língua? Pode, mas não se reduza à palavra. E a outra coisa, a linguagem também é uma coisa muito ampla, né? A linguagem pode ser uma linguagem de surdos e mudos, a linguagem pode ser uma coisa muito corporal. Então a linguagem pode representar muitas coisas, mas a gente está focando nessa linguagem, mas é palavra mesmo, tá? Hoje a gente está focando em palavra, para você não se perder ser uma palavra. A palavra é uma tecnologia, a palavra é uma ferramenta. E como ferramenta, a palavra é usada para fazer. A palavra não é para ser, é para fazer. Então nós temos uma ordem, para mim mesmo. Agora vamos fazer tal coisa, agora vamos levantar, agora vamos fazer isso e vamos fazer aquilo. Mas a palavra é usada para fazer. Então eu não posso usar a palavra de outra maneira que não seja para fazer. Senão a minha vida fica muito, muito complicada. Então, se nós usarmos nesse termo, a palavra para fazer, as coisas ficam mais tranquilas para a gente. Porque você simplesmente vai pensar uma maneira de fazer. Vou usar sequências de palavras. Vou fazer esse relatório, vou fazer essa redação. Fazer com palavras, mas não me reduzo ser. E aí eu entro na metacognição que eu chamo de 5D, e é muito bom isso, tá? Porque o 5D, eu vou falar das palavras junto para você e vou tentar que você entenda esse mundo da tua própria percepção e da tua consciência. Quando você está me escutando e entendendo, dentro de você tem abstrações, tem representações espaciais da linguagem, das tuas experiências anteriores e do que você andou pensando agora há pouco ou fazendo agora há pouco está ainda pré-ativado no teu cérebro, numa representação cérebro e corpo. Então, por que cérebro e corpo? Se você está um pouquinho ansioso, você pode estar com uma respiração alta e curta. Sabe, está nervoso. Ou baixa e curta. Está muito calmo, inclusive. E baixa e curtinha. Tá, tudo bem, porque o teu corpo representa o que você está tendo. Ele faz uma abstração do que você está sendo. E essa representação é 3D, porque é todo o teu corpo, respiração, batimento cardíaco, cérebro, atividade cerebral, pensamentos, recrutamento, blá, 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 e a tua atenção focada aqui ou ali, e o movimento dessas representações. Então, quando você movimenta essas representações, e essas representações internas em 3D dá a consciência para você, você elabora palavras para mostrar como é, ou se você está fazendo um quadro, você está fazendo uma pintura, se você está compondo uma música, a música entrou naquela vibe, naquela sensação, nessa consciência que está se movendo entre esses espaços que estão dentro de você, mas espaços que você colocou de alguma maneira, às vezes inconscientemente, pela comida, pela bebida, pelo estado alterado de consciência, pela postura corporal que você tem. Então essa dá uma consciência e dá uma vibe de sentir-se bem. Esse sentir-se bem pode até virar uma música, uma melodia, uma frase, um conjunto de palavras. Mas isso é uma representação do que você sente. Não é a representação de ser. E aí você não vai se perder nas palavras. Então as palavras, quando as palavras começam a substituir a experiência, você tem uma ideia que é a seguinte: eu uso a palavra e eu já estou fluindo. Não. Você usa às vezes as palavras com seu significado para chegar em outro ponto. Me vem bastante agora na cabeça a memória daquele homem que vai passar pela mata, carregando alguns objetos de uma mata, né, uma mata atlântica andando, aí vai atravessar um lago e depois vai subir a serra. São coisas diferentes. Cada lugar você precisa de objetos diferentes, de ferramentas diferentes para passar pela mata, para passar pelo lago e para subir a serra. São coisas diferentes, são ferramentas diferentes. As palavras também. Cada vez que você vai às palavras é para chegar num ponto. Mas as palavras que te levaram àquele ponto pode ser usada de maneira diferente e outras palavras para que outras pessoas cheguem no mesmo ponto. Isso é importante.
Você não reduz ser o que você pensa ser. Você é. Expressa ser com palavras, movimentos e posturas. Mas você não se reduz ser a isso. Você não vai receber esse carimbo de ser isso ou aquilo. Numa das aplicações mais simples disso daí, seria mais ou menos o seguinte: a criança, quando ela aprende uma palavra, ela aprende palavras para entrar no mundo. Então, tá lá meu sobrinho pequenininho, nem conseguiu falar ainda, mas está aprendendo a palavra para ele interagir com o mundo com mais facilidade. É mais fácil você falar com as pessoas quando todo mundo está escutando bonitinho, entendendo palavras, o bebê vai aprendendo as palavras e ele interage com o mundo. Olha só com o adulto que ele precisa. Muitas vezes, reaprender a olhar o mundo para não ficar preso nas palavras que você aprendeu. Então, quando você está no mundo, você é um bebê, o mundo está aqui, cheio de cheiros e experiência e toque e 12 dimensões diferentes, porque você sente dor, percepção, visão, audição, olfato, tudo junto, está tudo junto, interocepção, propriocepção, está tudo junto, e você está sentindo o mundo. E esse mundo, esse sentimento, vem uma palavra, mamãe, papai, aqui, ali, medo, dói, veio as palavras, mas veio as palavras tentando representar esse mundo. Quando é adulto, acha que a palavra já é o suficiente para representar o mundo, e o que você precisa é reaprender a olhar o mundo, a perceber o mundo sem palavras, a perceber você sem palavras, sentir você plenamente. Sentir você, não definir você. A pedagogia está entrando num caminho muito bonito com isso. Tentar com que o aluno não seja reduzido a esse aluno com TDAH, esse aluno inquieto, esse aluno desatento, porque se eu reduzia ele a um conceito, a minha maneira, essa redução que eu faço de alguém, ou eu mesmo, num conceito, numa palavra, o meu cérebro, a minha maneira de ser, meu corpo território vai usar essa palavra e vai olhar o mundo semântico para que eu perceba o reforço dessa palavra. Então, se eu falo que eu sou um cara que sou preguiçoso, ou que eu sou muito inteligente, e aí o meu mundo semântico vai provar que tudo que eu falo é fruto da minha inteligência, ou da minha preguiça, ou da minha desinteligência. Entende? Você notou? Quando você conceitua algo e reduz numa palavra, você tende a fazer com que tudo que você perceba naquela pessoa ou em você seja dentro da semântica da palavra que você se reduziu ser. Voltamos ao título. Consciência fala a linguagem? Olha, a consciência é um movimento. A consciência é um movimento. E a consciência, o que eu chamo de metacognição, por exemplo, 5D, é um movimento que ele tem uma predição de onde ele quer chegar, e pode ser onde eu quero chegar na expressão com palavras. Eu quero chegar, expressar. Essa live eu estou tentando usar um monte de palavras para expressar para vocês. Movimento de corpo, tudo para tentar expressar. Se eu estou percebendo que eu não estou chegando no ponto, eu estou trocando palavra, eu estou trocando jeito, eu estou trocando movimento, porque eu quero levar você a perceber que nós mesmos, nós temos um preditivo, a gente tem uma expectativa, um achar que vai chegar aqui. Mesmo quando eu estou falando com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, com a minha filha, com meu primo, com o meu professor, com alguém, eu estou tentando me expressar. Não é aquela fala automática, blá blá blá, não. Estou tentando expressar. E eu vou, no meio da expressão, eu vou corrigindo. Não era isso que eu queria dizer. É isso aqui. E aí você está sendo nas palavras que está dizendo. Porque você está corrigindo. Porque não precisa ser exatamente essa palavra, pode ser aquela outra. Mas você vai se comunicando, interagindo, para que essa palavra tenta passar por outro, o universo que você percebeu, o universo semântico, o universo inclusive episódico de cada palavra, se as duas pessoas que estão se comunicando participaram das mesmas experiências episódicas. Porque daí você puxa a pessoa para a experiência episódica que ela passou. A experiência episódica são os momentos de muita emoção que você passou junto com outra pessoa. Então, você guarda no cérebro como memória episódica, tá?
E isso é importante para você. Então você vai usar palavras para recrutar espaços, né, de representações que você tem em comum com as outras pessoas. Mas o que eu quero dizer para vocês na live de hoje? Você não vai se reduzir a ser as palavras que você pensa ou que você fala. E vai continuar pensando e falando palavras. Mas não vai se reduzir a ser a palavra. Então, se você é uma mãe solteira, por exemplo, vai escutar isso e vai falar, ok, mãe solteira, ok, tudo bem, mas não é só isso. Eu também represento algo muito maior do que isso. Eu não sou uma redução de ser essas palavras. Eu tenho um contexto maior de ser. Advogado também, engenheiro também. Quando chega no ou político, que às vezes chega no mundo político e agora eu vou monetizar como político e começa a fazer aquelas redundâncias políticas, porque agora o que importa não é a verdade, é como que eu vou representar na população, é quase um mentir para monetizar ou para manter-se no poder. Então, entender isso é importante. Você é mais do que pensa ser. Você não é o que você representa ser com palavras, porque as palavras não têm a dimensão e ela não consegue ver o todo que você é. Isso é muito, muito importante para todo mundo. E eu queria deixar isso com bastante para vocês, porque a palavra é tecnologia para usar, não é para ser. Então, se você começar agora nos teus pensamentos, eu estou pensando, como eu sou, às vezes eu escuto de algumas pessoas, como eu sou burro em fazer isso. Por que está usando essas palavras? Você está acreditando no que está pensando? Porque é um voltar. Abre um pouco mais. Quando você definir as coisas, também, antes de dar o conceito e fechar a palavra em cima do conceito, deixa um talvez. Eu falei em umas lives anteriores do efeito borboleta de diplomacia brasileira. Tá? Começa um conflito, não começa a fechar as coisas achando que tem uma conclusão, que essa palavra quer dizer isso. Não, deixa ali as palavras e vai usando, e vai negociando, e vai trabalhando, e vai tendo a percepção de que as coisas podem mudar, e usa um pouco diferente, troca de lugar as palavras, troca as palavras para expressar de novo aquilo. Porque se você trocar as palavras, aquilo pode se expressar melhor, o outro pode receber melhor, porque a comunicação é o que o outro percebe, não é o que você fala. Tá? O importante é o que o outro está percebendo. E aí você começa a notar que também o 5D que eu falo, que o outro tem representações na cabeça do outro do que está acontecendo agora. E às vezes a representação deles tá na hora de eu ir embora. Cara, meu aluguel está atrasado. Cara, eu estou com fome. E essa representação faz parte da consciência do indivíduo a escutar o que você está falando, e às vezes por obrigação, porque não está com vontade de escutar o que você está falando. Aí escuta. Aí passa o momento. E o que é a consciência? A consciência é no próprio indivíduo, é um movimento que se percebe ser no próprio indivíduo. Usa a palavra? Claro que sim, mas tem a interocepção, a propriocepção, tem a dor, tem o sentimento, tem memórias episódicas, memórias semânticas, tem um monte de coisas. Esse dinamismo. Mas se a pessoa estiver numa sequência de palavras, blá, 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 não deixa que essas palavras tenham semântica e reflexão. Eu sempre falo para vocês, e falo para todo mundo, ou às vezes o jornalismo, todas as dias, até no YouTube, o que seja, o importante às vezes do jornalismo é fazer mais ou menos o que eu faço agora também com vocês, com um monte de palavra, uma palavra atrás da outra, falando um monte de coisa para gerar em você um recrutamento de algumas representações dentro do teu próprio corpo, que essas representações vai dar sentido no que eu estou falando. Se eu pego essas palavras que eu falei agora, com pessoas que estão tendo outras representações cerebrais, não vai chegar na mesma consciência, no mesmo momento. Então as palavras que eu estou usando é para você chegar num estágio de uau! Então quer dizer que eu sou sempre muito maior que as palavras que eu represento. Mas eu não posso me deixar reduzir a palavras que eu estou falando, que estou sentindo, ou que estou achando que está acontecendo as coisas. Mas eu vou usar as palavras, sem me reduzir ser a elas. Você é a consciência do planeta. Mas a cultura e o jeito de colocar, você nunca vai ser isso, nunca vai ser aquilo, isso reduz você. Ou, eu sou muito melhor do que as outras pessoas. Essa projeção é uma redução de ser. Porque a partir do momento que você acha superior, você se reduziu.
Não tem nada superior, não tem nada inferior. Somos um planeta vivo. E cada ser vivo é igual ao outro ser vivo. Não tem muita diferença. Porque o seu DNA transformou você em humano e tal. Tem outros DNA que é outras espécies de vida. Mas é outro DNA. Só isso. Então, quando você chega na consciência, você tem a consciência do planeta todo. E quando você coloca palavras, é palavra para usar para esse fazer, não para ser. E às vezes as palavras usadas até para acreditar. Aí complica mais ainda. Porque a palavra é para fazer, não para ser. E a crença com um monte de palavras juntos e a pessoa se perde ser. Então é tempo de você abrir, porque a consciência inclui palavras, mas ela é muito mais do que as palavras. É um movimento que você prevê algo que vai fazer e vai trocando o movimento, colocando mais sal, mais pimenta, tirando alguma coisa, para fazer aquilo que você acha que vai dar, para dar aquela crocância que você ia fazer no teu prato ou algo parecido. E naquele momento você vai trocando, mesmo sem palavras, vai executando movimentos de fazeres, de cantar, de tocar, de andar, de caminhar, de pensar, muitas vezes sem palavras, só em um movimento. E as coisas acontecem, e a consciência vem para todos. Eu espero que você cada vez tenha uma consciência mais ampliada, sem se reduzir nas palavras que você pensa ser, usando as palavras sempre. Um grande abraço, até a próxima quarta-feira.